Boa tarde, pessoal. Hoje a gente então vai dar seguimento para nossas aulas de Química 2. E hoje eu separei uma aula um pouco diferente, né? Nas nossas últimas aulas a gente chegou a entrar na parte dos hidrocarbonetos e na nossa última aula a gente viu a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? A nomenclatura dos hidrocarbonetos é algo extremamente importante na química orgânica e tem muitas exceções, é um conteúdo bastante complexo. Eu acredito que uma das melhores maneiras da gente entender essa parte, esse conteúdo da química orgânica, é resolvendo exercícios. Eu mandei uma listinha de exercícios para vocês lá no grupo do Facebook. E hoje a nossa aula vai ser diferente porque eu só vou resolver exercícios com vocês. Então a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu na nossa última aula, resolvendo os exercícios, para a gente poder fixar melhor essa ideia, essa parte de hidrocarbonetos, que eu acho que assim é a melhor maneira da gente aprender, da gente entender esse conteúdo. Então vamos começar. O primeiro exercício ele diz o ácido adípico, que é essa molécula aqui que ele deu. Matéria-prima para a produção de nylon apresenta cadeia carbônica. Então a gente tem que classificar essa cadeia carbônica igual a gente fez nas nossas últimas aulas. Então quando a gente classifica uma cadeia carbônica, a gente vai classificar somente os carbonos. Sempre que a gente classifica uma cadeia carbônica, a gente classifica somente os carbonos. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta ou ela é fechada? Primeiro de tudo, ela é uma cadeia aberta, certo? Ela é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? A gente não consegue ver nenhuma ramificação aqui, não tem nenhum átomo de carbono fugindo da cadeia principal. Então, essa daqui é uma cadeia normal. Então, ela é uma cadeia normal, uma cadeia aberta, normal. Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Só apresenta na cadeia carbônica, entre as ligações dos carbonos, só existem ligações simples. Se a gente observar, todas as ligações são ligações simples entre os átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia saturada e ela é homogênea ou heterogênea? Não existe nenhum átomo que não seja nem carbono nem hidrogênio entre os átomos de carbono. Então, como não existe nenhum heteroátomo, nenhum átomo que não seja carbono aqui, entre os átomos de carbono, essa cadeia ela é considerada homogênea. Beleza? Nesse caso, existem esses átomos de oxigênio aqui por fora. Mas esses átomos de oxigênio eles não estão interrompendo aqui a sequência de ligações entre os carbonos. Não tem nenhum átomo desses entre os átomos de carbono. Por isso, essa cadeia é considerada homogênea. Então, essa cadeia ela é saturada, ela é homogênea e ela é normal. Então, saturada, vamos achar aqui a alternativa correta. Saturada, homogênea e normal. Alternativa correta, alternativa D de dado. Na alternativa A ele fala que ela é ramificada. A gente observou que não possui nenhuma ramificação. Na alternativa B fala que ela é heterogênea, então também está errado, a cadeia é homogênea. A alternativa C fala que ela é insaturada, na verdade ela é saturada. E a alternativa E também fala que ela é insaturada, então também está errado. A alternativa correta do exercício, a alternativa D de dado. Beleza? Igual eu estava falando nas nossas últimas aulas, pessoal, antes de eu resolver o exercício, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolvendo sozinhos. Porque dessa maneira vocês vão praticando mais ainda e assim que vocês vão conseguir entender esse conteúdo, beleza? Próximo exercício. O pireno, hidrocarboneto de núcleos condensados obtido do alcatrão de hulha, solúvel em éter e insolúvel em água, apresenta a fórmula estrutural plana. Então essa aqui é a fórmula estrutural do pireno, lembram? Representado pela estrutura de bastões. A fórmula molecular do pireno é: a gente tem que fazer o quê? A gente tem que contar a quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio que existem no pireno. A gente já chegou a ver esse tipo de representação, que é a representação por bastão. Agora a gente vai ter que contar a quantidade de carbonos e de hidrogênios aqui. Vamos começar pelos carbonos, que é mais fácil. Eu vou colocar uma bolinha vermelha em cada átomo de carbono que existe na molécula. Então aqui existe um átomo de carbono, 2 átomos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15. Existem 15 átomos de carbono. Só contando os átomos de carbono a gente já conseguiria responder esse exercício. Por quê? A alternativa D fala que tem 18. A alternativa E, perdão. Então a alternativa E já não pode ser. A alternativa C fala que tem 16. A D fala que tem 17. E a A fala que tem 14. Então, só contando os átomos de carbono a gente já conseguiria responder o exercício. A gente já saberia que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Se a gente contasse os átomos de hidrogênio aqui, a gente ia ver, aqui existe um átomo de hidrogênio, aqui mais um, aí deram 3. Aqui não existe nenhum átomo de hidrogênio porque esse carbono faz 4 ligações. Então eu vou colocar um risquinho onde existe átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, onde eu coloquei o risquinho é onde existem os átomos de carbono. Era só vocês observarem a estrutura dessa molécula aqui e contar a quantidade de ligações que os carbonos estão fazendo. De acordo com a quantidade de ligações, a gente saberia a quantidade de hidrogênios que cada átomo de carbono tem. E a gente chegaria na resposta correta, que é a alternativa B, C15H10. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício agora. Próximo exercício. Relativamente ao composto de fórmula estrutural... Peraí, só um minutinho. Tive que dar uma pausa rapidinho na aula, pessoal. Vamos lá, então, retomando. Próximo exercício é relativamente ao composto de fórmula estrutural, que é essa fórmula estrutural aqui, considere as afirmações. Então, a primeira afirmação é um alcano. O que seria um alcano? São moléculas que fazem ligações simples e possuem cadeia aberta. Então, se a gente observar essa molécula aqui, esse composto, só faz ligações simples e tem cadeia aberta. Então, a primeira está correta. É um alcano, sim. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Somente carbonos primários. Só de bater o olho a gente já vê que não possuem somente carbonos primários, certo? Esse carbono aqui da ponta é um carbono primário. Esse carbono aqui da outra ponta também é um carbono primário. Mas os dois carbonos do meio são carbonos secundários. Eles estão ligados a outros dois carbonos. Então a segunda afirmação não está correta. Apresenta uma cadeia carbônica normal. O que seria uma cadeia carbônica normal? Ela pode ser ou normal ou ramificada, lembram? Nesse caso, não possui nenhum tipo de ramificação. Essa daqui é uma cadeia carbônica normal. Então, a 3 também está correta. E a 4 tem fórmula molecular C4H10. Vamos contar, tem 4 carbonos, 3, 5, 7 e 10. C4H10 é a fórmula molecular. Também está correta a 4. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D de dado de novo. Beleza? Bem tranquilo esse exercício, a gente só teria que analisar as afirmações de acordo com a estrutura que ele deu para a gente. Vamos para o próximo então, que aí a gente está entrando agora sim na parte de nomenclatura. Foi o que a gente mais viu na aula passada e que é uma das partes mais importantes da química orgânica. Aí. Deu os nomes segundo a IUPAC, lembram que a IUPAC é aquele órgão que cria as regras para a gente dar um nome, para a gente criar a nomenclatura dos compostos. Deu o nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Então, o primeiro alcano, se a gente observar, tem um erro muito comum que as pessoas podem cometer nesse exercício, que é o quê? Que é achar que esse carbono aqui da ponta é uma ramificação, só porque ele está representado embaixo. Mas, se a gente for observar, a cadeia vai ser essa cadeia inteira. Não existe ramificação nesse composto aqui. Esse carbono aqui de baixo ele faz parte da cadeia principal. Para esse carbono ser considerado uma ramificação, ele teria que estar nos carbonos do meio. Então ele teria que estar, por exemplo, nesses dois carbonos aqui. Como ele está na ponta, então ele faz parte da cadeia, ele não é uma ramificação. Então tome muito cuidado com esse tipo de composto aqui, que é muito para enganar o pessoal nos vestibulares. Então esse daqui é um alcano bem simples. Uma cadeia linear, possui 1,
2, 3, 4, 5 carbonos. Lembra que 5 a gente começa dando nome com pente, certo? 5 carbonos, pente. Esse hidrocarboneto só faz ligações simples, ó. Pois você já falou, eles são alcanos, então todos vão fazer somente ligações simples. Então, AN, como ele é um hidrocarboneto, final O. Esse é o pentano. Bem tranquilo o nome desse, ó. A gente só não pode errar essa partezinha aqui. Esse primeiro carbono da ponta, ele não é ramificação. O próximo, então, a gente primeiro, ó, agora sim, olhando para essa estrutura, a gente consegue ver que existem ramificações. Lembra da nossa última aula? Quando existe ramificação, a gente tem que analisar, a gente tem que achar primeiro a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a sequência de carbonos que possui o maior número de carbonos. Se a gente olhar, ó, analisar primeiro essa primeira sequência, aqui a gente viu que tem 4 carbonos. Se a gente analisar essa daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, a cadeia principal vai ser essa daqui. A maior sequência de carbonos possível, que é essa daqui. Agora, como tem ramificação, a gente tem que começar a contar, numerar essa cadeia para o carbono para a extremidade mais próxima da ramificação. A gente tem duas ramificações, ó, essa daqui e essa daqui. E a extremidade que está mais próxima da ramificação vai ser essa daqui, ó. Que se a gente começar a contar daqui, vai ter no carbono 2, vai ter uma ramificação. Se a gente começasse a contar daqui, seria no carbono 3 somente. Então, o carbono 1 vai ser esse daqui, o 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Lembrem, quando tem ramificação, a gente começa a dar o nome a partir da ramificação. Então, o nome vai começar a partir da ramificação. No carbono 2 a gente tem um metil, no carbono 3 a gente também tem um metil. Então, como são 2 metil, são duas ramificações iguais, a gente coloca separando pela vírgula, 2,3. Como são 2 metis, a gente coloca dimetil, o hífen de novo, e agora o nome da cadeia principal, que vai ser de novo um pentano. Ó. Tem 5 carbonos, só ligações simples, 2,3 de metil, pentano. Então esse vai ser o nome do nosso composto. Beleza? Próximo então, novamente, ó, só de bater o olho a gente consegue observar que existem ramificações aqui. Qual que vai ser a cadeia principal? Ó, que tem mais carbonos. Batendo o olho eu consigo observar que a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Tudo isso daqui vai ser minha cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Se vocês fossem tentar outras sequências possíveis, ó. Se fosse tentar daqui, ó, daqui até esse carbono da ponta aqui, teria 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui que eu coloquei tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra sequência que poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse carbono também poderia ser. Ia dar na mesma. Então, a cadeia principal é tudo isso que eu circulei de vermelho. Tudo que está fora da cadeia principal são ramificações. Ó, são ramificações que possuem somente um carbono. Então essas ramificações são todos grupos metil. A gente começa então a numerar a cadeia carbônica para a extremidade mais próxima da ramificação. No caso, ó, o carbono 1 vai ser esse daqui. Ó. Então esse é o carbono 1. Esse é o carbono 2. Esse é o carbono 3. Carbono 4. 5 e 6. No carbono 2 e no carbono 3 nós temos ramificações. Então a gente começa dando nome por essa ramificação, que vai ser 2,3,3. Como são 3 radicais metil, é trimetil. Aí mais um hífen, o nome da cadeia principal que vai ser hexano, né? 6 carbonos, só ligações simples, hidrocarboneto. Então, como é 6 carbonos, hex, ligações simples, an, como ele é um hidrocarboneto, termina com O, 2,3,3 trimetil hexano é o nome desse composto aqui. A próxima alternativa, de novo, a gente tem aqui os radicais. Primeiro a gente então vai ter que chegar e ver qual que é a cadeia principal.
Se a gente tentasse contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não seria essa. Aqui, se for reto, aqui eu tenho 4 carbonos. E se for aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa é a maior sequência de carbonos, ó, então a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. A cadeia principal é essa daqui, que é a maior sequência, que tem 6 carbonos. Então a gente tem, ó, 2 radicais, ó, 2 ramificações. Por qual extremidade a gente vai começar a contar aqui? Por essa daqui ou por essa daqui? Nesse caso, tanto faz, né? Porque se eu começar a contar daqui, eu vou ter um radical no carbono 3. Se eu começar a contar daqui, eu vou ter um radical no carbono 3. Então, qualquer uma das extremidades vai dar na mesma. Então, aqui eu vou ter o carbono 1, eu vou começar por essa, então. Aqui o 2, aqui o 3, carbono 4, 5 e 6. Vou começar dando o nome para os radicais, então vai ser 3,4 dimetil, certo? 3,4 tracinho dimetil. Hífen de novo, hexano, né, que são 6 carbonos, então nossa, horrível. Hexano. 3,4 dimetil, hexano é o nome desse composto aqui, beleza? Seguindo então, ó, esse exercício ele quer: escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Esse exercício é o contrário do que a gente acabou de fazer. Aqui, ó, ele deu a fórmula estrutural e pediu para a gente colocar um nome. Agora esse exercício ele deu o nome e ele quer que a gente monte a fórmula estrutural a partir do nome. Então existem exercícios assim também. Esses exercícios são muito bons para a gente praticar essa parte de nomenclatura, para a gente saber se a gente consegue montar a estrutura ou não. Quando eu for montar a estrutura a partir do nome, eu vou começar pela minha cadeia principal. O que é a minha cadeia principal nesse caso? Ó? A minha cadeia principal aqui vai ser o heptano. Então o heptano, que são 7 carbonos. Então eu monto 7 carbonos. E no carbono 2 do heptano, eu tenho um metil, que é uma ramificação. Então, bem simples, ó. Carbono 1. No carbono 2, se vocês quiserem colocar os hidrogênios depois, podem colocar, que eu acho que fica mais fácil, tá, pessoal? Eu já coloco direto, só para ficar um pouco mais rápido. Ó, no carbono 2 eu tenho uma ramificação, que é o metil, que está aqui, ó. A cadeia principal tem 7 carbonos, então agora é só eu preencher com a quantidade de carbonos que faltam. Ó, já foram 4 carbonos, 5, 6 e 7. Então esse é o 2-metil-heptano. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E no carbono 2 eu tenho um radical metil, 2-metil-heptano. Essa é a estrutura dele. Vamos para o B já então. 2,4 dimetil-pentano. De novo, eu vou começar desenhando o pentano. Então são 5 carbonos. Dessa vez eu não vou colocar os hidrogênios, vou colocar os hidrogênios depois para vocês visualizarem melhor. Então são 5 carbonos. E nos carbonos 2 e no carbono 4 existem radicais metil. Então, no carbono 2 tem o radical metil. No carbono 4 tem um radical metil. Esse poderia ser o carbono 2 e esse o 4, e esse pode ser o 2 e esse o 4 também, justamente porque vai independer da extremidade que eu começo a contar. Nesse caso aqui. Então, agora eu coloco os hidrogênios. Aqui CH3, estou fazendo 3 ligações, esse daqui é o CH só. CH2, CH e CH3. Beleza? Então vamos para o próximo agora. 3-etil, 2,2 dimetil octano. Esse é mais complicado. Ó. De novo, a gente começa pela cadeia principal, que é o octano. O octano são 8 carbonos.
ele está dando todos os exemplos de alcanos para a gente, ó. Todos são todos têm an no nome, então a gente sabe que são todos alcanos. Todos fazem só ligações simples, a gente tem que se atentar a isso também. É que esses exemplos são exemplos só de alcanos. Então, de novo, a gente começa desenhando a cadeia principal, os 8 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No carbono 3, eu vou ter um radical etil. Então, aqui ó, no carbono 3, eu tenho um radical etil. No carbono 2, eu tenho 2 radicais metil. Então, um radical em cima e um radical embaixo. Ó. Porque eu tenho 2 metis, 2 radicais metil no carbono 2. Então, é 2,2 de metil, 3 etil, tá aqui, ó. E agora, só para terminar, eu coloco os hidrogênios, ó. Aqui não vai nenhum hidrogênio, porque faz 4 ligações já. Aqui vem um hidrogênio só. Aqui 2 hidrogênios. Aqui mais 2 hidrogênios. Aqui 2 hidrogênios também. 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Então essa é a estrutura do 3-etil, 2,2 dimetil octano. Ó. Aqui está o 2,2 dimetil, aqui está o 3-etil. No carbono 3 eu tenho o etil, no carbono 2 eu tenho 2-metil. O octano são 8 carbonos, beleza? Então vamos fazer o último que está faltando agora. É o metil, etil, propil, butil, metano. E agora, o que é isso? Esse é um tipo de nomenclatura diferente. Ó. Essa é a nomenclatura antiga que eles utilizavam. Essa daqui, pessoal, eu não vou nem resolver com vocês, senão vocês vão se confundir demais. Essa é uma nomenclatura, foi uma das primeiras nomenclaturas usadas no segundo a IUPAC, pela IUPAC, né? Mas aí depois eles viram que esse tipo de nomenclatura aqui era uma nomenclatura um pouco confusa na hora da gente entender. Então, eles deixaram de usar esse tipo de nomenclatura. Ó. O metano é um carbono. Aí, o que seria? Metil. É um carbono do lado. Isso é um metil. Propil, ou etil, perdão. Etil é um radical com 2 carbonos. Então, seria isso. Ó. Mas não se preocupem, tá? Só estou resolvendo para mostrar para vocês. Mas não se preocupem com esse tipo de nomenclatura que não vai aparecer nos vestibulares. Porque essa daqui é a nomenclatura antiga da IUPAC, então vocês nem precisam saber. Nomenclatura muito antiga que nem é usada mais. Aí agora o propil, ó. São 3 carbonos. E o butil são 4 carbonos. Eu não vou nem me aprofundar muito na explicação nessa última alternativa, que como é uma nomenclatura antiga, eu não quero confundir vocês. Isso daqui vocês nem precisam saber. Mas essa seria a estrutura dessa molécula aqui que ele pediu pra gente. Esse é uma apostila que eles chegam a explicar essa nomenclatura antiga, mas é uma nomenclatura que a gente nem precisa mais utilizar. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Ó. O exercício 4. A nomenclatura para a estrutura seguinte, de acordo com o sistema da IUPAC, é... Então, aqui a gente tem a estrutura, e ele quer que a gente dê o nome desse composto. Primeiro, a gente tem que achar a cadeia principal. Qual que vai ser a cadeia principal? Se a gente olhar, analisar essa cadeia linear aqui, essa cadeia reta aqui, ó. Vamos ver quantos carbonos dão aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu analisar, ó, essa estrutura aqui, ó. Vamos contar quantos carbonos tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui dá um carbono a mais, então a cadeia principal é essa daqui. A sequência com o maior número de carbonos, que é a cadeia principal. Então, tudo isso que eu circulei em vermelho é a minha cadeia principal. E agora, aqui, ó, eu tenho ramificação aqui e ramificação aqui. Beleza? 10 carbonos, então é o decano. É o DEC. Eu vou começar primeiro a dar o nome pelas ramificações, certo?
Por qual extremidade eu começo a contar essa cadeia aqui, ó? A extremidade mais próxima da ramificação vai ser essa daqui, né? Então esse é o carbono 1, esse é o 2, carbono 3, e aquele último ali que é o 10, ó. Esse daqui é o 4, esse é o 5, e assim vai. Então, no carbono 4 eu tenho um radical etil e um radical metil. Então seria 4,5 dimetil, 4 etil, decano. No caso, a alternativa B. Ó. Esse exercício aqui, ele não considerou a ordem alfabética. Se eu fosse considerar a ordem alfabética, que é o correto a gente fazer, o nome desse composto seria 4-etil. Aí, 4-etil, 4,5 dimetil, decano. Tem alguns exercícios que não consideram a ordem alfabética, pessoal. Mas sempre que vocês forem resolver um exercício que pedir para vocês dar um nome, eu recomendo vocês sempre colocar na ordem alfabética. Então, quando a gente for colocar o nome dos radicais, das ramificações, por exemplo, o etil e o dimetil, a gente vai seguir a ordem alfabética. Aí vocês estão pensando, o D não vem antes do E? Sim, mas o D eu não considero nesse caso aqui. Quando eu tenho 2-metil, 2-etil, 3, por exemplo, o di, o tri, o tetra, esses prefixos eu não considero na ordem alfabética. O que eu considero é o nome do radical, que seria metil. Então vai ser 4-etil, 4,5 dimetil. Beleza? Nesse caso, é assim que eu vou dar o nome. O exercício deu o nome de uma outra maneira. No caso desse exercício, a alternativa correta é a B. Então, a alternativa certa vai ser B de bola, beleza? Vamos seguir agora. Exercício 9 aí, ó. Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas respectivamente aos carbonos de número 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Exercício complicado, né? A gente tem que achar a cadeia principal dessa estrutura aqui. Qual que é a dificuldade desse exercício? Que ele deu a estrutura na forma de bastão para a gente. Então a gente tem que achar qual que é a cadeia principal dessa estrutura. Ó. A gente tem que analisar todas as possibilidades para descobrir qual que é a principal. Então vamos lá. Ó. Vamos tentar seguir essa cadeia aqui de baixo. Ó. Teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Eu acredito que não seja essa. Aqui de cima até lá embaixo, vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse já deu mais. Vamos tentar outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui também. Continua dando 9, então tentar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a maior sequência vai ser a sequência de 9 carbonos. Eu vou colocar em vermelho a cadeia principal aqui, ó. Isso que está em vermelho é a minha cadeia principal, então. Vai ser... E se eu começar daqui? Não tentei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não vai ser. Nem daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. A cadeia principal é essa mesmo, pessoal. Tudo que eu grifei em vermelho é minha cadeia principal. E o que o exercício quer? Ele quer os carbonos, as ramificações, não, assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas respectivamente aos carbonos 4 e 5 da cadeia. O que seriam essas cadeias laterais? Seriam as ramificações. Então eu tenho que descobrir qual que são os carbonos 4 e 5. Ó. Se eu fosse começar a contar, ó, a minha cadeia... Qual que seria a minha cadeia... Ou por qual extremidade eu começaria a contar? A extremidade mais próxima da ramificação vai ser essa daqui. Ó. Então esse é o carbono 1. Poderia ser essa?
Ó, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu tenho uma ramificação aqui. E aqui no carbono 1, 2, 3 eu tenho uma ramificação. Então vai ser essa daqui. Carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele quer o nome das ramificações do carbono 4 e do carbono 5. Então a ramificação do carbono 4 é essa daqui. E a ramificação do carbono 5 é essa daqui, ó. Eu vou representar essas ramificações da outra maneira para ficar mais fácil da gente visualizar. A ramificação do carbono 4 vai ser essa daqui, ó. Então esse C aqui é do resto da cadeia principal. E o que tiver para a direita desse C vai ser a minha ramificação. Então vai ser, ó, CH2. Esse H2, ó, essa bolinha aqui que eu fiz, ó, representa esse carbono. Essa outra bolinha também é outro CH2. E esse carbono aqui da ponta, ó, é um CH3. Ó, CH3. A ramificação é essa daqui, ó. Então, essa ramificação é um propil, certo? São 3 carbonos, é met, et, prop. Então, 3 carbonos é prop, final il. Essa ramificação é um propil. Opa, propil. Agora, a ramificação, essa daqui é a ramificação do carbono 4. Ó. Agora eu vou fazer a do carbono 5, de novo. Tudo que tiver para a direita aqui vai ser a minha ramificação. Esse carbono aqui é o carbono da cadeia principal. Então, ó, vou circular de novo. Eu circulei lá, aquele carbono eu vou representar aqui agora. Ó, CH2. Esse carbono aqui, ó, é um CH. Temos ali um CH3. E um CH3. E agora, que tipo de estrutura é essa daqui, ó? Como que é o nome dessa ramificação aqui? Eu vou passar um slide só para a gente observar isso daqui. Essa parte aqui de cima, ó. A gente não chegou a ver isso na nossa última aula, que são algumas ramificações que têm um nome um pouco diferente. A primeira ramificação é o chamado isopropil. O que é um isopropil? É uma ramificação de 3 carbonos. Só que a cadeia principal está ligada no carbono do meio, do propil. Então, o propil é uma ramificação com 3 carbonos. O isopropil é uma ramificação com 3 carbonos que a cadeia principal está ligada no carbono do meio. Por isso que é iso. Iso significa meio. Qual que é o carbono do meio? Esse carbono que eu coloquei o asterisco. Então, a cadeia principal está para trás desse tracinho aqui, ó. E ela está ligada no carbono do meio do propil. Por isso que o nome dessa ramificação é isopropil. O isobutil é muito parecido com isso, ó. O isobutil é quando o carbono, esse carbono aqui, ó, estiver ligado à cadeia principal. Então, a gente tem aqui 3 carbonos com esse 4. Por isso que é butil. Butil é uma ramificação de 4 carbonos. E a cadeia principal vai ter que estar ligada justamente nesse carbono aqui, ó, que vai ser o carbono secundário. Nesse carbono secundário, a cadeia principal vai estar ligada, por isso que é um isobutil. Beleza? A cadeia principal, de novo, vai estar para trás do tracinho aqui. Então, o nome desse tipo de ramificação é isobutil. A outra ramificação é o secbutil, que é o quê? É uma ramificação com 4 carbonos, mas a cadeia principal está ligada aqui, ó, no segundo carbono. Por isso que é chamada de secbutil. A cadeia principal tá para baixo aqui desse tracinho, por isso que eu fiz essa manchinha vermelha. E a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Ó, a cadeia principal vai estar ligada aqui embaixo e vai estar ligada no carbono 2, beleza? Por isso que é secbutil. E a ramificação tercbutil é essa daqui, ó. Vai estar ligada no carbono, nesse carbono aqui, ó,
que é o carbono que está ligado a outros 3 carbonos da ramificação. Tudo que tiver para trás aqui é minha cadeia principal. O terc-butil, então, é essa ramificação aqui. São nomes um pouco complicados, mas a gente vai vendo com os exemplos, a gente vai pegando esses nomes mais diferentes, beleza? Então, nesse caso, se a gente olhar esse meu desenho, o desenho ficou um pouco ruim, mas se a gente olhar essa ramificação aqui, essa ramificação é um isobutil, ó. Se vocês olharem aqui o isobutil e olharem agora, ó, vocês vão ver que é a mesma ramificação. Então, as ramificações do carbono 4 e 5 são um propil e um isobutil. Propil e isobutil, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, próximo exercício, ó. O nome do composto formado pela união dos radicais etil e tércio-butil, ou terc-butil. Como que é o nome do composto formado pela união desses dois radicais? O etil é um radical com 2 carbonos. A gente conhece o etil, CH3, CH2, um radical com 2 carbonos. Isso é o etil. Qual que é o terc-butil? É esse daqui, ó, que a gente viu. Então a gente só vai misturar essas duas ramificações, ó. E a gente dá um nome do composto formado pela união desses dois radicais. O que eu fiz? Eu só copiei os dois radicais, um etil e o terc-butil, que é esse daqui, ó. O terc-butil eu coloquei aqui, esse é o terc-butil. E o etil é esse daqui, ó. Como que é o nome desse composto? A cadeia principal, então, vai ser a maior sequência de carbonos, que vai ser essa linear aqui com 4 carbonos. No carbono 2, ó, a gente começa a contar pela extremidade, então esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. No carbono 2 eu tenho 2 radicais metil, então vai ser 2,2 de metil, butano. 2,2 de metilbutano é a alternativa A. Tranquilo esse exercício, né? A maior dificuldade desse exercício seria a gente lembrar a estrutura do terc-butil. Beleza? Então, seguindo. Segundo a IUPAC, o nome correto do alcano apresentado é um alcano bem grande. E o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que achar a cadeia principal, certo? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos possíveis. Vou tentar começando por essa daqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9. Vamos ver essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já não pode ser essa. Essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não. Então a maior sequência vai ser aquela sequência com 9 carbonos mesmo. Que é essa daqui, ó. Eu vou circular para vocês para ficar mais fácil. Quando vocês forem resolver um exercício desses, eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Se vocês forem circulando aqui, fica bem mais fácil da gente visualizar qual é a cadeia principal. E tudo que está para fora dessa cadeia principal, a gente tem que é ramificação. Eu esqueci de contar essa sequência aqui. Vamos ver se essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá, né? A maior sequência mesmo é essa que eu circulei, que tem 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É essa mesmo. Então aqui eu tenho um radical. Aqui que eu estou circulando agora é outro radical. E aqui é outro radical. Qual que é a extremidade mais próxima do radical? Qual das duas extremidades? É essa daqui, da direita, ou a da esquerda? A extremidade aqui da esquerda está mais próxima do radical, da ramificação, certo? Então esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse o carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No carbono 3 eu tenho o radical metil, que é esse radical aqui, ó. No carbono 5 eu tenho o radical propil, que é esse radical. E no carbono 6 eu tenho o radical etil. Então se a gente colocar na ordem alfabética, vai ser etil. Então que é o etil primeiro, vai ser 6-etil. 3-metil. Sempre em ordem alfabética, lembra que eu tinha falado, lembra que eu sempre comento, ó. E 5-propil. Que assim, a gente sempre começa dando nome primeiro para os radicais, lembram? Então 5-propil. E agora a gente dá o nome da cadeia principal, que é uma cadeia com 9 carbonos, só faz ligações simples, então é o nonano.
6-etil. Qual que é a alternativa correta? 6-etil, 5-propil. Acho que eu que errei a ordem alfabética nesse caso, né? É 6-etil, o P vem antes do M, tá certo? Só inverter, então é 6-etil, 5-propil, 3-metil. Oh, perdão, não é essa não. Essa aqui é o octano. A alternativa correta. A alternativa também não colocou em ordem alfabética, né? Ó, 3-metil, 6-etil, 5-propil, nonano. A alternativa correta seria a alternativa C, nesse caso aqui, porque o exercício não colocou na ordem alfabética pra gente. O certo é sempre colocar na ordem alfabética. Vocês veem que tem alguns exercícios que não coloca. Mas na dúvida, pessoal, sempre coloquem, porque não é bom arriscar a gente perder o ponto por causa de um negócio desse. Beleza? Então, a alternativa correta nesse caso, a alternativa C. Próximo exercício. Dê nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes alcenos. Olha, agora a gente tem exemplos de alcenos, que são hidrocarbonetos que fazem uma ligação dupla. Hidrocarbonetos de cadeia aberta que fazem uma ligação dupla. Então a gente tem aqui vários alcenos. Ó. Lembra que eu tinha falado? Que na cadeia principal, quando existe uma insaturação, essa insaturação no caso é uma ligação dupla ou tripla, quando existe insaturação na cadeia carbônica, a insaturação sempre tem que fazer parte da cadeia principal. Lembram disso? E a insaturação ela tem prioridade em cima de ramificação. Vamos resolver esse primeiro exemplo. Ó. Cadeia principal, essa daqui possui 4 carbonos. A insaturação está na cadeia principal, está correto. E agora, por qual extremidade eu começo a contar? A da esquerda ou a da direita? A extremidade da esquerda é a extremidade mais próxima da insaturação, que é o que tem prioridade. Então esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Aqui ó, no carbono 3 a gente tem um radical metil, então vai ser 3-metil. Lembrem sempre começando a dar o nome pelo radical. 3-metil. Opa. Agora o nome da cadeia principal. 4 carbonos é but. Lembram? 4 carbonos but. Tem uma ligação dupla. E agora? Em vez de ser an, agora é en. Tem ligação dupla. Final O, que é um hidrocarboneto. 3-metilbuteno. Esse é o nome do meu composto. A ligação dupla está no carbono 1. Então eu não preciso colocar a posição dessa ligação dupla. E se essa ligação de dupla estivesse em outra posição? Aí eu teria que indicar em que posição que a ligação dupla está. Outro nome que também estaria certo para esse composto é 3-metil. 3-metil. But 1. Aqui um mais feio, né? 1-eno. Outro nome que também estaria correto é esse, 3-metil but 1-eno. Ou 3-metil 1-buteno. Como a insaturação está no carbono 1 aqui, não tem necessidade de indicar. Mas se vocês indicarem também não vai estar errado. Beleza? De novo, ó. Agora a gente analisa primeiro qual que é a cadeia principal. Nesse caso, se eu fosse contar, ó, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia principal vai ser essa que tem 5 carbonos. Mas não tem menos carbonos que a outra? Tem. Mas a minha cadeia principal, lembram o que eu falei? A cadeia principal sempre tem que conter a insaturação. Se eu fizesse a cadeia principal com 6 carbonos, eu estaria excluindo a insaturação. E aí estaria errado o composto. Então o certo é sempre a cadeia principal precisa ter a insaturação. Então a minha cadeia principal é essa e isso daqui é uma ramificação. A extremidade 1 mais próxima aqui vai ser essa, né? Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. O nome do composto eu sempre começo dando nome pelo radical, pela ramificação, né? Então vai ser 2-etil. Tem 5 carbonos, então pode ser penteno ou pente 1-eno. Ou 2-etilpenteno, que também estaria correto. Beleza? Próximo exemplo, então, olha aqui, ó. Qual que vai ser a cadeia principal? A cadeia reta aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui de baixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então a cadeia principal vai ser... Deixa
deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima. Então a cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Nesse caso, ó, vai ser essa daqui mesmo. Tenho 6 carbonos. Então a principal é essa daí. Ó, aqui eu tenho uma ramificação. E aqui eu tenho outras duas ramificações. O carbono 1 vai ser o carbono mais próximo da insaturação, que no caso é esse daqui. Esse é o 2, esse é o 3, carbono 4, 5 e 6. No carbono 4 eu tenho um radical etil, então vai ser 4-etil. 5,5 de metil, certo? 2 radicais metil no carbono 5, então é 5,5 de metil. Cadeia principal tem 6 carbonos, então é hexeno ou X1-eno. X1-eno. Esse é o nome do meu composto. Beleza? Próximo exercício então. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. A gente tem que escrever a fórmula estrutural agora. Ó. É igual a gente fez lá naquele outro exercício. Ele deu o nome e a gente tem que escrever a fórmula estrutural. Então, primeiro, 4-metil-pente-1-eno. Vamos de novo, ó, sempre começar pela cadeia principal, que é o pente-1-eno. Tem 5 carbonos e no carbono 1 tem uma ligação dupla já. Coloquei os 5 carbonos. No carbono 1 eu coloquei a ligação dupla. E no carbono 4 eu tenho um radical metil. Qual que vai ser o carbono 4? É esse daqui, certo? Porque o carbono 1 é o carbono mais próximo da insaturação. O 4 é esse daqui que vai ter um radical metil. Agora, para finalizar, eu só coloco os hidrogênios que faltam. Aqui vem um hidrogênio. Ficou meio em cima, não tem problema. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, a cadeia principal vai ser essa daí. A cadeia, a fórmula estrutural do composto A vai ser essa daí, beleza? Vamos para o B agora. Ó. Dimetil but 2-eno. Então, se é um dimetil, são 2 radicais metil but 2-eno. Vamos lá. Primeiro, a cadeia principal, que é o but 2-eno. 1. Aí aqui, ó, ele falou, nesse 2 aqui, ó, é a ligação dupla. Então, na segunda posição de ligação, eu tenho uma ligação dupla. Aí eu tenho os 4 carbonos. Esse exercício tem alguma coisa, eu acho que ele está errado, por causa que ele não colocou a posição. A posição poderia ser aqui no carbono 1. A posição da ramificação, no caso que eu estou dizendo, pessoal. Mas, se a minha ramificação fosse aqui nesse carbono 1, a minha cadeia principal não teria 4 carbonos, né? Teria mais. Então, acho que esse exercício B aqui está errado justamente por causa disso, pessoal. Então, vamos anular esse exercício B. Ó. Que esse nome aqui desse composto está errado. Beleza? O C. Por que ele está errado? Ó? O que eu estava querendo dizer com isso? Porque se os radicais metil tivessem no carbono 1, a minha cadeia principal seria essa daqui, ó, com 5 carbonos. Não essa daqui com 4. Então, por isso que esse exercício B está errado. Vamos para o C agora. 4,4 dietil 2-metil X2-eno. Complicado esse, né? Então, ó, primeiro a cadeia principal que a gente vai colocar, X2-eno. Então, a cadeia principal tem 6 carbonos, ó. E na segunda ligação, a gente tem uma ligação dupla. Por causa desse 2 aqui, ó, X2-eno. 3, então 4, 5, 6. O carbono 1 vai ser esse daqui, ó. Porque ele é o carbono mais próximo da insaturação. Então, no carbono 2, eu tenho um radical metil. Ó, carbono 2, eu tenho um radical metil.
No carbono 4 eu tenho 2 radicais etil. O carbono 4 é esse daqui, ó. Então eu tenho 2 radicais etil no carbono 4. E depois é só preencher com os hidrogênios que faltam, né? Aí essa vai ser a estrutura do 4,4 de etil, 2-metil-X, 2-eno. E agora o D, deixa eu ver. Não sei se o D vai caber aqui não, hein? Vamos tentar. Vou apagar. Opa. Vou apagar o que está aqui só para caber o D, tá, pessoal? Vamos pro desenhar o D agora. 5-etil, 6,7,7 trimetil oc-3-eno. Complicado, hein? Bem grande o nome desse composto, ó. Mas primeiro, vocês vão ver que não é tão difícil assim, ó. Primeiro, a gente começa pela cadeia principal. Oc-3-eno, então, é uma cadeia com 8 carbonos e na terceira ligação possui uma ligação dupla, uma insaturação. 1, 2... Agora a terceira ligação, ó, possui uma ligação dupla. 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui temos 8 carbonos. Ó, no carbono 6, qual que é o carbono 1? Como que eu sei? É o carbono mais próximo da ligação dupla. Então esse é o carbono 1. O carbono 6, então, ó, vou colocar em cima para ficar mais fácil da gente ver. Ó, 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 e 8. No carbono 6, eu tenho o radical metil. E no carbono 7 eu tenho 2 radicais metil também. Então vai ser um CH3 aqui. E aqui embaixo também um CH3. Desenhei então essa parte, o 6,7,7 trimetil. E agora no carbono 5 eu tenho um radical etil. Então carbono 5, radical etil com um radical com 2 carbonos. Aí depois é só completar com os hidrogênios que faltam. Então aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 1. Não, perdão, aqui não tem nenhum hidrogênio, né? Está fazendo 4 ligações. Aqui tem mais um. Aqui vem mais um. Esse daqui mais um. Um hidrogênio. 2 hidrogênios aqui. E aqui 3 hidrogênios. A estrutura desse composto seria essa daí. Beleza? Então a gente analisa passo por passo, primeiro pela cadeia principal e depois a gente vai colocando os radicais. Agora, qual a fórmula molecular do 2-metil-pente-2-eno? Ele quer a fórmula molecular, então ele quer a quantidade de carbonos e hidrogênio que possui nessa molécula. Mas, para a gente saber a fórmula molecular, a gente tem que primeiro desenhar a fórmula estrutural, lembra? Então a gente primeiro tem que desenhar esse composto, depois contar quantos carbonos e hidrogênios ele tem, para aí sim fazer a fórmula molecular. Vocês lembram o que é aquela fórmula molecular? É aquele negócio que a gente coloca lá, aquela fórmula abreviada, que a gente coloca C, aí a quantidade de carbonos que tem, H, aí a quantidade de hidrogênios que tem. Primeiro a gente tem que desenhar a fórmula estrutural desse composto. Ó. Então a gente começa pela cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, então a gente desenha 1. Aí na segunda ligação possui uma ligação dupla. Então aqui é 5 carbonos. O carbono 1 vai ser esse daqui, ó, da ponta, porque ele é o mais próximo da insaturação. Então o carbono 2 é esse daqui que possui um metil, um CH3. Então aqui a gente tem hidrogênio, aqui tem mais 3 hidrogênios, aqui mais um hidrogênio, aqui mais 2 hidrogênios. Os hidrogênios estão meio feios, né? E aqui mais 3 hidrogênios. Aí agora a gente conta a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios para aí sim dar a fórmula molecular. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é C6. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C6H13. É só isso o exercício. Ó. A resposta do exercício é essa daqui. C6H13, que é a fórmula molecular. Belezinha? Tranquilo esse, né? E por último, é o
exercício 32 aqui, ó. Sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada abaixo, fazem-se as afirmações. Então, essa fórmula estrutural, ele fez 4 afirmações sobre esse composto aqui, ó. Ele é um alceno, primeira afirmação. Alceno o que é? Um hidrocarboneto de cadeia aberta que possui uma ligação dupla. Ó, ele tem cadeia aberta e tem uma ligação dupla. Então, tá certo. Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia principal. Primeiro, a gente tem que descobrir qual é a cadeia principal, né? Batendo o olho, eu consigo ver que a cadeia principal, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cadeia principal é essa daqui, ó. A cadeia principal precisa ter a ligação dupla, né, que é a insaturação, então ela é essa daqui. Ó, aqui é uma ramificação. Lembram que ramificação é essa? É o isopropil. Lembram como eu tinha falado? Vamos voltar lá nos slides. Olha o isopropil aqui, ó. A cadeia principal tem que estar ligada no carbono do meio, quando a ramificação tem 3 carbonos. Isso que é um isopropil. Opa. Olhando aqui, ó, a cadeia principal está ligada no carbono do meio, que no caso é esse carbono aqui, ó. Então, isso é um isopropil. Aqui a gente tem um metil e aqui a gente tem outro metil. O que a segunda afirmação fala? Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia principal. Essas três ramificações são diferentes? Não, né? Por quê? Porque ó, tenho 2 ramificações iguais. São 2 radicais metil. Então a alternativa B, a 2, não está certa. A 3. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Eu nem preciso ver se essa fórmula molecular está certa, né? Por quê? Porque ele é sim um hidrocarboneto. Se na alternativa 1 a gente falou que ele é um alceno, então alceno é um grupo dos hidrocarbonetos. Então, só por ele falar que ele não é um hidrocarboneto, já está errado. A 3 não está certa. Possui no total 4 carbonos terciários. Aí a gente tem que contar, né? Aqui eu tenho um carbono terciário. Aqui um carbono terciário, aqui um carbono terciário e aqui outro carbono terciário. Total 4 carbonos terciários. A 4 está correta, a alternativa certa seria 1 e 4, que é a alternativa A. Belezinha? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Eu vou postar ela lá e se vocês quiserem que a gente continue com essa resolução de exercícios dessa parte dos hidrocarbonetos, nomenclatura, na próxima aula, então, eu trago mais exercícios e a gente resolve juntos, beleza? Porque eu acredito que seja muito importante a gente praticar esse conteúdo de hidrocarbonetos, porque é algo muito importante para a gente, beleza? Então até a próxima aula, pessoal. Falou, tchau, tchau.